Bom dia, turminha! Hoje é segunda-feira e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com duas matérias. Primeiro, matemática e depois geografia. Então, bastante atenção aí. Então, vamos lá. Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos aprender uma palavra nova. Uma palavra que representa um número, sim. O que acontece? Quando a tia Marcele fala de dezena, eu estou falando do número 10. Exemplo, eu quero que você me traga uma dezena de bananas. Uma dezena de bananas são 10 bananas. Eu quero que você me traga meia dezena. Então, eu quero que você me traga a metade de 10. Quero que você me traga 5 bananas. Só que além da dezena, que é uma palavra que representa o número 10, nós temos também a dúzia, que é uma palavra que representa o número 12. Exemplo. A mamãe precisa comprar ovos lá no mercado, ou a mamãe ou o papai. E aí ele fala assim, preciso ir lá no mercado comprar uma dúzia de ovos. Significa que ele vai precisar comprar 12 ovos. Ou então, preciso ir lá no mercado e comprar meia dúzia de ovos. Que significa que ele vai comprar a metade de 12, 6 ovos. Então, dúzia é uma palavra que representa uma quantidade. E assim, nós usamos dúzia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o tempo inteiro. Toda vez que você precisa comprar uma quantidade de alguma coisa, às vezes você vai encontrar a palavra dúzia. A palavra meia dúzia, dúzia, 12, meia dúzia, metade de 12, 6. Ou então, uma dúzia e meia, significa que você quer o 12 mais a metade de uma dúzia, 6, 12 mais 6. Que é 18. Então, vocês precisam ficar atentos a essas palavras para vocês entenderem a atividade de hoje. Então, uma dúzia é igual a 12, dúzia lembra o número 12. Meia dúzia é a metade de 12, 6. A mesma coisa acontece com a dezena. Se eu quero uma dezena, eu estou falando do número 10. Dezena lembra o número 10. A metade de uma dezena significa o número 5. Então, fiquem atentos a essas palavrinhas que representam números. Outra coisa que também é interessante é que quando eu falo meia, exemplo, uma xícara e meia, a tia Marcele vai colocar aqui. Esse 1/2 representa metade, meia. A metade de 2 é 1. Se eu dividir o 2 no meio, fica 1. Toda vez que vocês encontrarem essa fração 1/2, quer dizer metade. Então, se eu falo assim, uma dúzia e meia, eu quero que você pegue uma dúzia, 12, mais a metade de uma dúzia, 6, tá bom? Fiquem atentos, porque esse metade, 1/2, vai aparecer na atividade de vocês. Tia Marcele vai pedir para vocês pegarem essa atividade aqui, dúzia e meia dúzia, que vai ser a atividade de matemática de hoje. Essa folhinha, essa que tem a professora e o Chico Bento, e a continuação dessa folhinha, que são esses dois problemas aqui, essas duas atividades. Tá legal? Então vamos lá. Na folhinha de dúzia tá assim, dúzia e meia dúzia. Tem a historinha aqui da professora com o Chico Bento. Olha, Chico, Maria tinha uma dúzia de goiabas. Ela comeu 10. Com o que Maria ficou? Então, a Maria tinha uma dúzia. Quanto vale uma dúzia? Lembrou? Ela comeu 10. Com quantas goiabas ela ficou? Vamos observar o que o Chico Bento respondeu. Com uma baita dor de barriga. Foi a resposta que ele deu. Ele não respondeu o problema, mas com certeza a Maria ficou com essa dor de barriga. Se ela comeu 10 goiabas, meu Deus do céu. Vamos lá. Na tirinha do Chico Bento, a professora trouxe a informação que Maria tinha uma dúzia de goiabas. Mas o que é uma dúzia? Vocês agora já sabem o que é uma dúzia. A dúzia é um tipo de agrupamento usado em diversas situações do cotidiano. Então, a palavra dúzia, ela é usada no dia a dia para se referir à quantidade de alguma coisa. Significa que eu quero 12 de alguma coisa.
Esse agrupamento se refere à quantidade de 12 elementos, por isso o nome dúzia. Aí tem aqui a atividade que vocês vão precisar responder. Observa aqui essas duas cestas. Na primeira, tá escrito assim, ó. Na tirinha, Maria tinha 1 dúzia de goiabas. Desenhe estas goiabas na cesta. Então, se ela tinha 1 dúzia, quantas goiabas vocês vão precisar desenhar nessa cesta aqui? Você vai desenhar a quantidade de goiaba. Depois, na de baixo, tá aqui, ó. Existe também a meia dúzia, que é a metade de 12, 6. O termo meia quer dizer metade, ou seja, metade de 1 dúzia. Se 1 dúzia inteira significa 12 elementos, meia dúzia significa 6 elementos. Então, na segunda cesta, vai pedir assim, ó. Nesta outra cesta, desenhe meia dúzia de goiabas. Na segunda cesta, você vai desenhar meia dúzia de goiaba. Bem tranquilo, né? Vamos lá, para a próxima folhinha, vai continuar trabalhando com dúzia, com meia dúzia. Então, bastante atenção. Lembra que meio pode aparecer como fração. 1/2. Esse tracinho com esses números quer dizer que é uma fração, uma parte de alguma coisa, uma parte de 2. Tá legal? Então, vamos lá. Observe os elementos abaixo e pinte conforme o pedido. Então, na segunda folhinha, que é essa aqui que a tia já mostrou, ó, você vai pintar conforme está pedindo aqui do lado. Então, vai lá. Primeiro, você vai pintar 1 dúzia de maçãs. Você vai escolher a cor aí que você quiser e vai pintar 1 dúzia de maçãs no primeiro pontinho. O segundo tá assim, meia dúzia. Só pode pintar meia dúzia de maçãs. De balões, quer dizer. No terceiro pontinho tá assim, ó. 1 dúzia e meia. Então, é 1 dúzia mais meia dúzia. Quantas flores você vai precisar pintar? Bastante atenção, tá bom? Número 2. Sueli vai à feira todo domingo. Nesse domingo, ela estava sentindo-se mal. E pediu que a sua neta Luana fosse à feira para comprar algumas coisas para ela. Ela levou um bilhete com as anotações de sua avó. Então, a Luana foi lá no mercado para comprar as coisas para sua avó Sueli. Vamos lá. Quando abriu o bilhete, Luana ficou confusa com as informações. Vamos ajudá-la a entender. Siga o exemplo. Então, tá aí, ó. Essa tabelinha é o bilhete que a sua avó Sueli escreveu para ela. Então, lá, tá assim. 1 dúzia de ovos. Moleza. 12 ovos. Meia dúzia de maçãs. Lembra aí. 1/2 é igual a meio. Quer dizer, a metade de alguma coisa, tá? Então, meia dúzia de maçãs, ela vai precisar da metade de 1 dúzia. 6 maçãs. Você vai completar o restante. Aí tem aqui, ó. 1 dúzia de laranjas. Aí você vai colocar quantas laranjas? Meia dúzia de aipim. Quantos aipim? 2 dúzias de limão. Aí você vai colocar aqui 2 dúzias de limão. Ó. 2 dúzias. Atenção. 1 dúzia e meia dúzia de batatas. 1 dúzia e meia de batata. Você vai colocar quantas batatas aqui do lado. Tá legal? Depois vai estar assim, ó. Dona Sueli consome muito limão. Verdade. Ela consome 2 dúzias de limões. Então, é limão a beça. Vamos lá. Em 2 dias, ela usou 5 limões. Em 2 dias, Dona Sueli usou 5 limões. 2 dias. E nos outros 2 dias, ela usou mais 7 limões. Podemos dizer que Sueli usou 1 dúzia de limões em 4 dias? Então, primeiro ela usou em 2 dias 5. E nos outros 2 dias, ela usou 7. Então, 5 mais 7. Em 4 dias de limões. Nós podemos dizer que ela usou 1 dúzia de limões em 4 dias? Sim ou não? E por quê? Essa é a pergunta e eu quero essa resposta. Tá legal? Essa é a nossa atividade de hoje. Hoje nós aprendemos o que quer dizer a palavra dúzia.
Quanto vale a palavra dúzia? Tranquilo, né? Agora nós teremos aula de geografia, então bastante atenção aí. Então vamos lá, turminha, agora aula de geografia. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre profissões, mas mais do que isso, sobre os diferentes locais de trabalho. Vocês sabem que existem diversas profissões por aí e cada dia surge uma profissão nova. Mas o que é mais legal é que cada profissão tem um tipo de ambiente, um tipo de local de trabalho. Tem pessoas que trabalham em ambientes fechados, igual a tia Marcele, que trabalha em uma sala de aula. Mas tem também profissões em que as pessoas trabalham ao ar livre, que elas não trabalham em uma fábrica, em uma empresa, ou em uma escola, ou dentro de uma sala, mas elas trabalham ao ar livre, fora do lado de fora. Como as pessoas que são agricultoras, que plantam, os salva-vidas, os guardas de trânsito. Então, assim, existem diversas profissões e diversos locais de trabalho. Isso é uma coisa muito interessante de vocês perceberem essa diferença em quem trabalha em um local fechado e quem trabalha em um local aberto. E você já sabe qual profissão você quer seguir? Me diz aí. Mais do que isso, posta pra mim lá no grupo se você já escolheu qual profissão você mais gosta e que você gostaria de trabalhar quando você for adulto. Vou ficar esperando vocês responderem pra mim lá no grupo. Agora, vamos para nossa atividade. A primeira é muito tranquila e eu tenho certeza que vocês vão gostar de responder, que é essa aqui, ó. Tá escrito assim: locais de trabalho. Tem aqui um caça-palavra e tem algumas profissões aqui do lado. Vocês precisam encontrar essas palavras aqui no caça-palavra. Então vai estar assim, ó. Pinte as profissões no caça-palavra e depois escreva qual delas fica em um ambiente fechado. Então vocês vão encontrar essas profissões aqui no caça-palavra, vai pintar. Achou a profissão? Pinta. Cada profissão você vai pintar de uma cor. Tá legal? Se você quiser, você pode escolher assim 2 ou 3 cores para você fazer todas as profissões. Vai ficar bem legal essa atividade. Cada uma você escolhe uma cor para você pintar. Tudo bem? Depois você vai escrever nessas 2 linhas que tem aqui embaixo quais dessas profissões a pessoa trabalha em um local fechado, igual um escritório, igual uma sala de aula. Qual delas a pessoa trabalha em um local fechado? Bem tranquilo, né? A outra atividade é uma atividade de pesquisa. Então, vai demorar um pouquinho mais. Você pode desenhar, você pode recortar e depois você cola aqui no local certo, tá bom? Então, vamos lá. Existem diversos tipos de profissões. Algumas delas são em locais fechados, como as pessoas que trabalham em escritórios, fábricas, em outras em locais abertos, como o agricultor e o salva-vidas. Então, ó, a outra atividade fica nessa folhinha aqui. Tia Marcela acabou de ler esse textinho aqui de cima. E vamos para a atividade, que tá assim. Número 1. No espaço abaixo, pesquise, cole ou desenhe profissões que sejam em locais fechados e abertos. Ao final, escreva o nome das profissões que você encontrou. Então, você vai realizar a pesquisa, né? E vai colar no local indicado aqui. Profissões em locais fechados, você vai colocar nesse espaço. Em locais abertos, nesse espaço. Depois, você vai escrever o nome das profissões que você achou, que você encontrou a figura. Tudo bem? Essa é a nossa atividade de hoje. Todas essas atividades aqui, tanto essa quanto essa aqui, a tia Marcele quer foto lá no grupinho. Não deixa de mandar as fotinhas pra mim, tá bom? Um beijo pra vocês. Amanhã nós temos a nossa aula online às 18 horas e eu espero cada um de vocês, tá legal? Tchau!